O que aconteceria se você encontrasse um anjo bem na sua frente? Não seria um dia como outro qualquer. Você teria a consciência de que essas criaturas celestiais existem e, assim como São Tomé, acreditaria vendo. A barreira entre religião e ciência se quebraria num piscar de olhos. O rumo da história não seria o mesmo. Vamos explorar a possibilidade aqui, bem rapidinho. Você tem ideia do que veria? Quero dizer, os detalhes do rosto e do corpo dos anjos. Esculturas, filmes e livros costumam descrever os anjos como seres alados. Eles são representados com roupão, auréola e harpa, ou apenas com as asas mesmo. Na maioria dos casos, os anjos aparecem brilhantes, com a missão de entregar uma mensagem aos humanos. Até porque uma das funções dos anjos é essa mesmo, a de servirem como ponte entre o mundo celestial e o planeta Terra. Não está longe do que realmente são, de acordo com a Bíblia. Bom, mas o que a Bíblia tem a dizer sobre a imagem dos anjos e outros seres celestiais? A forma como representamos eles está de acordo com o livro de Gênesis e Ezequiel? Ou a inspiração não é mais do que uma inspiração? Primeiro que os anjos não têm asas, ou seja, não tem a ver com a forma que são representados por aí. Querubins e serafins podem até ter, mas anjos comuns não. Acho que por essa você não esperava, não é? Calma que tem muito mais de onde saiu essa informação. Ah, e outra coisa. Talvez você já tenha se encontrado com um anjo. Só não tenha prestado atenção na sua presença. Afinal, os anjos são seres espirituais. E se for verdade? Eu sou Ivan Lima e vou te contar qual a verdadeira aparência dos anjos e seres celestiais de acordo com a Bíblia. Com ou sem asas? Cabeça de touro, águia, leão, corpo cheio de olhos, pernas e braços brilhantes. Confira todos os detalhes até o final do vídeo. Uma coisa que precisa ficar clara: os grandes guerreiros divinos não são seres humanos. É possível que você tenha escutado por aí que viramos anjos quando passamos para o plano celestial, certo? Bom, de acordo com a Bíblia, os anjos são seres criados. Não tem nada a ver com seres humanos. Eles são tão diferentes quanto somos dos animais irracionais. Os anjos têm conhecimento absoluto, mas são inteligentes sim, e não têm corpo físico. É isso mesmo. Antes de mais nada, os anjos são espirituais. Eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e nem são tão poderosos quanto Deus. Mesmo assim, são mais inteligentes que os seres humanos, e são guerreiros, de mão cheia. Esses seres espirituais entendem muito bem a humanidade. Acreditam nas profecias divinas e sabem que Deus existe. Até os anjos caídos não são ateus. A Bíblia nunca mencionou que os anjos foram criados à imagem de Deus, assim como aconteceu com os seres humanos. Mas eles podem assumir a forma física, mesmo sendo naturalmente espirituais. É o que o livro de Gênesis conta pra gente. Agora, como seria essa aparência? Quando os anjos são revelados aos seres humanos, a forma física não é a mesma. Isso acaba variando bastante de um livro bíblico para o outro. O que poderia ser comum no meio disso tudo? O sentimento de pavor quando os anjos apareciam para os seres humanos. Ou até mesmo o sentimento de desejo, como aconteceu no episódio de Sodoma e Gomorra. Num trecho do livro de Lucas, as pessoas tiveram que ser acalmadas pelos anjos. "Não tenha medo", disse um dos seres celestiais. O desespero foi quase que instantâneo. Mas por quê? O que as pessoas viram que causou tanto medo e pânico? Ainda no livro de Lucas, os pastores viram anjos cantando para anunciar o nascimento de Jesus. Em vez de celebrarem juntos, os pastores acabaram ficando com
Medo. Olha aí o medo de novo. Outro aparecimento, no livro de Mateus, fez com que os soldados romanos agissem como homens mortos. A presença dos anjos foi demais para os soldados. Em Gênesis, os varões de Sodoma se sentiram atraídos pela imagem dos anjos. Um desejo tomou conta dos homens. Eles viram algo que despertou o desejo neles. Algo na aparência dos anjos fez isso. Medo ou desejo? Ou medo e desejo ao mesmo tempo? Eu não sei. Mas uma das descrições no livro de Daniel pode nos ajudar a entender o motivo de dar tanto medo. Daniel levantou os olhos e enxergou um homem vestido de linho, com um cinto de ouro fino ao redor da cintura. Seu rosto era como um raio, e os seus olhos pareciam tochas flamejantes. Os braços e pernas brilhavam feito bronze. A voz era parecida com o som de uma multidão inteira. Olha, eu não sei você, mas eu fiquei meio arrepiado só de imaginar. Como assim? Olhos parecidos com tochas flamejantes? Eles tinham a cor meio avermelhada ou queimavam feito fogo mesmo? Não é de admirar que as pessoas ficassem espantadas com a aparição dos anjos. Ah, e vocês perceberam que Daniel nem mencionou asas ou qualquer coisa do tipo? Fico pensando aqui comigo. Talvez os anjos assumam a forma humana para não assustar tanto as pessoas. Como são seres espirituais, podem se passar por homens ou por mulheres. O mais interessante era nem ter asas mesmo. Só isso já iria assustar o suficiente. Não sobraria ninguém para falar com os anjos. Os anjos, inclusive, conseguiam se comunicar no idioma dos pastores. Mas, me diga uma coisa. Como não se assustar ao ver um homem com o rosto parecido com um raio ou com os olhos pegando fogo? Sabe o José, marido de Maria e pai de Jesus? Pois então, ele sonhou 3 vezes com a imagem de um anjo do Senhor. Durante o sonho, a criatura angelical passou informações importantes sobre Jesus e Maria. Sem nem pensar 2 vezes, José considerou o visitante como um anjo. Só de olhar ou sentir a presença, ele soube que a entidade no seu sonho era um anjo do Senhor. No entanto, o homem não explicou mais detalhes sobre a aparência dos anjos. Uma pena, né? O que sabemos é que os anjos comuns apareciam na forma humana e não tinham asas. Além disso, eles também são descritos como sendo parecidos com os ventos e com fogo. O que isso quer dizer? Talvez eles sejam parecidos com os ventos e com o fogo por causa da presença forte de seus espíritos. Fogo é implacável, né? Forte, quente, poderoso. A ventania também. Dá medo e impressiona. Mas o que acha? Eles podem ser literalmente como os ventos e como o fogo? Se bem que a descrição do Daniel bate com essa ideia, né? Ele diz que os anjos tinham os olhos como tochas flamejantes. E você acha que acabou aqui? Nada disso. Se você pegar a Bíblia, também vai perceber que existem outros seres celestiais além dos anjos comuns. Aí sim, alguns deles têm asas, mas outros continuam sem. O arcanjo Miguel e o Gabriel também não tinham asas. Mas não é bem assim que são representados. Licença poética que fala, não é? Creio que deve ser isso. A nossa ideia de seres alados talvez venham por causa dos serafins e dos querubins. Eles sim tinham asas. E a Bíblia não menciona apenas um par para cada uma dessas criaturas. Os serafins só são descritos em apenas um trecho da Bíblia. E as coisas são um pouco estranhas. O profeta Isaías tem uma visão do céu e dá de cara com criaturas de 6 asas. Somente 2 estavam sendo usadas para voar. As outras 4 asas cobriam o rosto e os pés. Já os querubins são descritos em 2 livros da Bíblia, Gênesis e Ezequiel.
Em Gênesis, os querubins fazem a segurança do jardim do Éden e seguram espadas de fogo. Em vez de criaturinhas inocentes e fofinhas, o profeta Ezequiel descreve os querubins com 4 rostos e 4 asas. O primeiro rosto é de um touro, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Eles estavam logo abaixo de Deus, com os corpos completamente cheios de olhos. Anjos comuns, arcanjos, serafins, querubins. E se for verdade?